Segunda aula, gente. Na primeira aula a gente deu uma introdução, né, ao tema igreja, sobre qual igreja a gente vai estudar, também sobre qual perspectiva de história, quando a gente fala sobre história da igreja. E a gente deu um panorama, né? Quem estava aqui semana passada, só para ter uma noção? Metade, talvez, um pouco menos, né? Eu vou dar uma breve repassada, mas não vai dar para se estender muito, né, sobre a aula passada, tá? E, e a segunda aula agora a gente vai falar sobre a igreja primitiva de Atos, tá? A gente vai focar no primeiro dia da igreja ali, com o derramamento do Espírito Santo, tá bom? O som tá melhor? Tá muito alto, João? Tá ótimo. Então tá bom. Vamos orar para iniciar? Senhor Deus, agradecemos, Pai, pelo dia, pelo domingo que o Senhor nos dá, porque o Senhor nos reúne como igreja agora. Nosso desejo é estudar a Tua palavra, aprender com o Senhor, Pai. Venha nos direcionar, venha me abençoar e capacitar para ensinar, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, deixa eu voltar. Deixa eu então repassar qual que é o plano de aulas, tá? Como eu falei, primeira aula foi introdução e um panorama. Hoje é a igreja primitiva. E aí, a partir da terceira aula, a gente vai falar sobre o mundo da igreja primitiva, dando contextos do Império Romano, contexto judaico da época. A partir da terceira aula, a gente começa a sair um pouco da Bíblia, tá? Em termos de usá-la ali no estudo, né? Porque ela não vai ter mais informações sobre o restante da história, né? Depois, perseguições e mártires. Quinta aula, cristianismo como religião oficial no Império Romano. A sexta aula, vamos falar sobre a Igreja Católica. Na sétima, o cisma, né, da Igreja Católica Oriente e Ocidente. Vamos falar um pouquinho sobre o cristianismo oriental. E no final a gente vai falar um pouquinho ali do período pré-reforma protestante. Então, lembrando, a gente vai fazer um recorte temporal. A gente está estudando história da igreja do primeiro século até o 15, tá? Beirando ali 1500. A gente não vai falar bastante da reforma protestante, não vai dar para falar. E a ideia é que ano que vem a gente tem a segunda parte do curso, a partir do século XV até os tempos atuais. Tá ok? Qual que é o plano da aula de hoje, tá? A gente vai recapitular um pouquinho a primeira aula. A gente vai ter uma dinâmica, que eu gosto de fazer dinâmica. Quem não gosta, mas é tranquilo. Vamos falar sobre um fundamento do estudo da história. Algumas aulas eu sempre vou trazer um fundamento do estudo da história para enriquecer o aprendizado, tal, trazer mais substância para a gente. E aí depois a gente vai para o livro de Atos, entender um pouquinho dele, em geral, assim, aspectos gerais de Atos. E por fim, como foi esse primeiro dia da igreja primitiva que a gente encontra ali em Atos capítulo 1, 2, tá ok? Então, revisando um pouquinho da aula da semana passada, a gente discutiu um pouquinho qual igreja a gente vai estudar, né? Quando a gente fala história da igreja, Lucas, é história da igreja evangélica, é história da igreja católica, qual igreja que a gente está estudando? A gente está partindo do princípio de textos bíblicos que ensina sobre o que é a igreja. E aí a gente entende que, na verdade, a igreja é de Jesus, tá? E essa é a igreja que a gente vai estudar, tá? Ele fala ali em Mateus que ela é minha igreja. Então a igreja tem um cabeça, tem um dono. A gente vai estudar a igreja de Jesus. E é um corpo de Cristo, Paulo fala, e também ele fala que é a família de Deus, tá? Mas qual igreja exatamente? A gente vai estudar a igreja de Jesus e as formas que ela foi expressa, né? Que ela foi manifestada ali ao longo do tempo. Então, teve um tempo que oficialmente era a igreja católica, depois surgiu o protestante, né? Surgiu o protestantismo e as vertentes evangélicas, e então a gente vai estudar as vertentes evangélicas. Então, o foco é estudar a igreja de Jesus, mas as suas manifestações locais, históricas, tá ok?
E qual história estudaremos, né? É até difícil quando a gente vai pesquisar livros sobre história da igreja, livros sobre história do cristianismo, ou pesquisar algum vídeo no YouTube. É perigoso, porque tem o evangélico, tem o batista estudando e produzindo conteúdo sobre isso, mas tem o católico também, tem o adventista, tem o luterano, tem o católico ortodoxo, enfim, tem o espírita contando a história do cristianismo na perspectiva dele. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Qual livro a gente vai escolher para ler, qual autor, qual vídeo no YouTube a gente vai assistir. Senão a gente pode acabar sendo enviesado ali nas informações, às vezes informações erradas mesmo. Então a gente está partindo do princípio que a gente é evangélico, a gente é batista, a gente tem já esse viés, querendo ou não. Mas a gente está considerando que primeiro a Bíblia é verdadeira, é a palavra de Deus. Também ela é um documento histórico, o que contém ali é substrato para o historiador. E a gente não quer olhar para o passado para confirmar coisas que a gente considera verdade hoje. Então a gente não quer simplesmente estudar a história para comprovar coisas que a gente já tem como certeza, né? E muitos vão estudar a história assim, sabe? A gente chama de revisionismo histórico, né? A gente olha para o passado, vai estudar os livros, documentos, só para comprovar alguma coisa que você já tem como certo, né? A gente está tentando evitar isso, a gente quer evitar esse perigo, a gente quer ser um pouquinho mais científico, tá? A gente quer tentar ser mais imparcial nesse sentido. E também a gente não quer fazer uma história de doutrinas, tá? Como eu escrevi aí. Por quê? Não vai dar para fazer nesse curso, por exemplo, como que a igreja ao longo do tempo entendeu o conceito de trindade. Tá? Não dá tempo, eu não estudei muito sobre isso, não é o foco aqui, né? O foco é a história mais de fatos mesmo, né? Personagens e fatos da história. Não é uma história sobre como que a doutrina do batismo foi mudando, como que surgiu vertentes de batismo, né, ao longo da história. Não dá para estudar muito sobre isso nesse curso, né? Esse seria mais história de doutrinas, história do pensamento cristão, história da tradição cristã. Tá? O que a gente está focando é a história da igreja. Então a gente vai estudar a história da igreja como uma comunidade de cristãos que ao longo dos séculos se expressou em diversos grupos e segmentos identitários, né? Eu quero dizer, as vertentes que a gente sabe que existiu, né? Católico, ortodoxo, protestante, evangélicos e assim vai, né? Através da perspectiva histórica e teológica. Depois a gente viu várias linhas do tempo, né? Semana passada, mas essa eu trouxe aqui para a gente relembrar a partir do nascimento de Jesus, ano 1. Depois a gente tem o dia de Pentecostes, ano 33, tá? Logo, pouco tempo depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Entre 33 e a próxima data, em 325, a gente tem viagens missionárias de Paulo, a gente tem perseguições, a gente tem o Império Romano se tornando cristão. E aí o Concílio de Nicéia, 325, e aí inaugura vários concílios, né? Época de concílios, que são grandes assembleias, reuniões, né, de líderes da igreja de várias regiões, para tratar de assuntos ali relevantes para a fé da igreja. A gente tem outro marco que é o grande cisma da igreja, vocês devem lembrar da escola, né? Depois a queda de Constantinopla, 1453. Coloquei ali também que é um período que tem a primeira Bíblia impressa. Lembra quem fez essa impressão? Que inaugurou a imprensa? Gutenberg, isso mesmo. Em seguida, a gente tem a Reforma Protestante, 1517. Esse é o dia que Lutero anexou as 95 teses, né?
Depois, período aí do século XVIII, avivamento, período de avivamentos, né, na Europa. E eu marquei aí quando que a Igreja Batista chega no Brasil, finalzinho do 19, que para a gente começar a se localizar, né, colocar o Brasil nessa linha do tempo aí. E também coloquei 1911, a data da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, porque é quando surge a vertente pentecostal, tá? Ela vem dos evangélicos, surge a vertente pentecostal, e a gente tem como Assembleia de Deus, a gente tem a Assembleia de Deus no Brasil como a maior igreja pentecostal aqui no Brasil, tá? Lembrando assim que a história ela marca essas datas, né, esses períodos, mas não é nada, por exemplo, em 1517, as pessoas que viviam naquele tempo, naquele local, não perceberam assim, a gente está vivendo a Reforma Protestante, começou agora. Não tinha essa ideia, assim, vai surgir com o estudo dos historiadores, e eles vão categorizando, né, o tempo. Então, a Reforma Protestante começa antes até de 1517, ela vai amadurecendo, consolidando e tal. Assim, outras datas também, né? Qual que é a bibliografia? Já aumentou. Quem lembra da semana passada? Tinha só 3, está aumentando. Está chegando mais livro em casa. Mas é uma bibliografia assim que tem um livro que eu estou até sugerindo para vocês de leitura, mas os outros livros são de consulta, né? Dependendo do período que eu estou estudando ali, eu acabo consultando outros, né? Mas esses são os principais, né? O autor principal é o Justo Gonzalez, História Ilustrada do Cristianismo. Ele tem esse guia também de História da Igreja. O F. Bruce também é um outro historiador muito respeitado, que tem muitos livros. Essa História do Novo Testamento, por exemplo. Também ele tem um comentário de Atos. E coloquei também aqui o Pablo Deiros, que tem História Global do Cristianismo, que ele ajuda a gente a entender também o cristianismo fora ali da Europa. Então ele fala mais da África, dos países ali da Ásia Menor, tá? E eu coloquei para vocês a sugestão que vocês podem adquirir. Eu não trouxe hoje aqui, mas é um livro grande, tá? Então, são dois volumes bem grandes, quem gosta assim realmente de estudar história, mas é uma leitura acessível, tá? Fácil. Desse professor, tem muitos livros sobre história da igreja, ele é metodista, ele é muito respeitado nas universidades, tá? No campo acadêmico. Ele é formado em Yale, nos Estados Unidos. E esse livro tem essa versão de 2 volumes e tem uma versão antiga que são 10 volumes, livros pequenininhos, tá? Tem aqui na biblioteca também. Semana passada a gente fez o panorama da história da igreja do século I até o XV, né? E a gente seguiu essa divisão que o Justo Gonzalez faz nesse livro, que é primeiro a igreja antiga, depois o Império Cristão, depois o período da igreja medieval, depois o período da conquista e reforma, conquista que seria os descobrimentos das Américas, tá? E aí entra nos períodos que a gente não vai tratar aqui nesse curso, né, que é a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Mas aqui eu destrinchei um pouquinho mais. Na Igreja Antiga a gente tem o período de formação do cristianismo, tá? A gente tem aquele embate que a gente já vê já no livro de Atos do cristianismo com a tradição judaica, né? Por exemplo, se os convertidos, se os cristãos, eles deveriam se circuncidar também, né, igual os judeus. Então surgem esses dilemas. Tem o período de perseguições, tem o fechamento do cânon do Novo Testamento, e tem também o período dos pais da igreja, que são os líderes, né, que vão produzir materiais, vão produzir teologia, né, já naquela época. O segundo período é o Império Cristão, de 313 a 476, que o Império Romano abraça, primeiro legalizando, né, parando as perseguições ao cristianismo, e em seguida tornando a igreja a religião oficial exclusiva do Império. Tá? Vão surgir os concílios, porque vão surgir também várias heresias, né? Várias ideias ali tortas sobre teologia, sobre doutrina, sobre
a vida prática ali da igreja, e os líderes vão precisar se juntar para dar um fim às heresias, né? Período da igreja medieval, em seguida, de 476 a 1453, é um período de 1000 anos aí, que no Ocidente, ali onde tem o Império Romano, vai sucumbir às invasões bárbaras, devem lembrar isso da escola também, né? E aí surge, e aí mantém no Oriente o Império Bizantino, né? Vai ter essa divisão das igrejas, vai surgir também nos anos 600 o islamismo, tá? Surge Maomé, o Alcorão, e aí ele vai surgir essa nova religião que vai acabar dominando também ali aquela região. Tem períodos de cruzadas, né? Que são os cristãos querendo tomar ali áreas que o islamismo tomou. Também surgem as universidades. Universidades nascem em berço cristão, né? O conceito surge no cristianismo. Surgem as filosofias, Tomás de Aquino. E aí, por fim, vou falar só até aqui quarta caixinha ali, período de reformas. É interessante que o historiador Justo Gonzalez ele coloca a descoberta das Américas como um período que faz parte da história da igreja, tá? Não é algo separado, né? Afinal, vem missionários, né? Além da colonização política, social, territorial, também tem um avanço, uma expansão do evangelho nessas novas terras conquistadas, né? Seja na América do Norte, seja aqui. Então, esse período de descoberta é o período também de reformas, né? Lutero começa com as 95 teses, e aí se expande, né, para Calvino, Zwinglio, e assim vai. Então, esse foi um panorama, a gente falou um pouquinho mais na semana passada. Então, resumindo, tá aqui. Eu vou começar a passar para vocês a pasta do curso, tá? Eu criei no Drive. Ali já tem 2 documentos nessa pasta, vocês podem pegar e acessar pelo QR Code. Vai ter um material que vai conter a cronologia, uma cronologia básica, assim, dessa história. Vai ter a bibliografia completa, tem mais livros lá, para quem quiser pesquisar mais. E tem um outro documento que é o formulário para dúvidas. Caso não dê tempo aqui, ou surja uma dúvida depois da aula, você pode, ao longo da semana, mandar essa pergunta lá no formulário, que eu vou estudar com calma e trazer a resposta para vocês, tá? Então é só pegar o QR Code aí. Vai ter acesso a 2 materiais, tá? O material do curso, com cronologia, com as aulas, e um outro que é o formulário. Semana passada a gente fez essa dinâmica, eu achei legal. Vou fazer novamente com um outro conteúdo, né? Que é o que veio antes e o que veio depois. Estão preparados? Falaram para mim, nossa, mas eu não guardo data, Lucas. Eu sou ruim de guardar número e tal. Se eu que tenho a memória que tenho, né, Ju? Consigo guardar as datas, então. O que veio antes? Invenção da imprensa de Gutenberg ou Concílio da Calcedônia? Concílio veio antes? Quem concorda? Quem está na dúvida? Quem não faz ideia que seja? Quem quer dar palpite de data? Tem pegadinha, será? Data, algum palpite? 1200, falaram ali da Calcedônia, e a imprensa é 1400, né? Tchananã. O concílio veio antes, só que em 451, depois de Cristo, tá? E aí Gutenberg começou a prensa ali, né? Imprimir coisas em 1450, tá? Próximo. O que veio antes? Maomé viajando a Medina, que é o marco ali, né, para o islamismo, né, a viagem que ele faz, o anjo fala com ele, ou as primeiras cruzadas? Não é.
Dei dica, né? Vocês estão espertos. Achei que vocês estavam meio dormindo assim, mas perceberam, né? Maomé veio antes, em 622, tá? Depois de Cristo. E as primeiras cruzadas, obviamente, depois, porque é uma reação, né? Em 1096, depois de Cristo. O que veio antes? Destruição do segundo templo de Jerusalém ou o início da construção da muralha da China? Muralha veio antes? Será? Muralha veio antes, em 220 antes de Cristo. Olha só. E a destruição do segundo templo é em 70 depois de Cristo. Acho que esse é o último. O que veio antes? Nascimento de Alexandre o Grande ou o martírio de Pedro? Ó, o pessoal tá com certeza aí. Veio antes. Nasceu em 356 antes de Cristo, tá? E Pedro foi em 64, tá? É a data mais provável aí, né? Então a gente recapitulou a aula 1, a gente fez essa dinâmica, agora a gente vai falar um pouquinho do fundamento, de um dos fundamentos, né? Eu estou planejando falar desses seguintes fundamentos, né, de história. Primeiro, números romanos, para ajudar aí quem é perdido nesse número romano aí. A gente depois, numa outra aula, a gente vai falar sobre calendário. Algumas pessoas falaram assim, queria saber quando que surgiu essa divisão antes e depois de Cristo, né? Será que Jesus nasceu? Bebezinho já falou, agora é ano 1, né? Antes e depois de Cristo. Não, tem uma história por trás disso. Vamos falar o que quer dizer fonte histórica, né? E também sobre método histórico, mas sempre assim, né? Sem entrar muito a fundo para não desanimar vocês, né? Então começa a ficar muito teórico. Mas hoje é só números romanos. Esse aí é uma apresentação dos principais, né? Dessa divisão aí. Vocês lembrar da escola, né? Dessa forma de contar. Nessa tabela a gente vê do 1 ao 21, como acontece essa divisão, né? Mas aqui não tem jeito, é decorar, né? Decorar. Mas a gente vai fazer também uma forma aqui para a gente tentar guardar. Primeiro, século, Vzinho com mais 2. 7, ok. E o de baixo? Vocês estão bem. Mas falando agora em número, né? O século 7, o século sétimo, ele vai de qual ano até qual ano? Um de cada vez, né? Levanta a mão. Quem quer? Que eu não entendi nada. 600 a 699? 601 a 700. É isso mesmo. Porque a contagem começou no ano 1, né? Então o século I começa no ano 1, tá? E vai até o ano 100. Então aí o século II começa do 101, tá? Então o sétimo 601 a 700, tá? Então eu particularmente decorei assim, olhando sempre o final, né? Para mim funcionou assim, guardar aqui termina ali no redondo, né? Talvez você ache outra forma para decorar. E os 19, por exemplo, começa em 1801 a 1900, tá? É estranho porque 1905 não é século XIX, é século XX. Por isso que gera essas confusões, né? Vamos fazer mais um exercício aqui. Ano 265, qual século que é? 3 ou 2? Certeza? E o de baixo, ano 1456. 15, certinho. Vocês estão bem. Então,
O século 3 é 265. Então é sempre um na frente, tá? Tranquilo, né? Acho que foi tranquilo. Então vamos começar nosso conteúdo. Igreja primitiva. Quando a gente fala de igreja primitiva, é esse recorte aí dos séculos 1º ao 3º, tá? Séculos 1 ao 3. Tem autores que chamam de igreja antiga, tá? Mas o termo igreja primitiva acabou ficando mais conhecido. Lembrando que esse termo não tem nenhuma conotação pejorativa, né? Primitivos, eles são inferiores, são menores, não tem nada a ver, tá? É só porque são os primeiros, tá? É o período desde o comecinho, primórdios, né? Que a gente considera, para fins didáticos, né? A igreja ali em Atos, ascensão de Jesus Cristo, descida do Espírito Santo, e aí começa, né? A partir de Jerusalém, a igreja se formando e se expandindo. Até o período de Constantino, por fim, a perseguição. Tá? Porque daí a igreja muda de patamar, né, de caráter ali diante da sociedade, porque vira uma religião oficial. A gente tem nesse período de 3 séculos a formação das primeiras comunidades locais. A gente tem o conflito com o judaísmo. Afinal, a gente é cristão, mas a gente segue um mestre que é judeu. Né? É estranho, né? A gente é batista, mas Jesus Cristo é judeu. Jesus Cristo não é batista. Como assim? Não é batista, Jesus? João era. Ah, então tá bom. Tá tranquilo. A gente tem esse conflito aí, né? E na época já teve, né? Afinal, o gentil, aquele que não tinha nada a ver com o judaísmo, estava se convertendo a Jesus Cristo, e aí os outros estavam falando, não, mas peraí, você tem que virar judeu também, não é virar só cristão, como assim? Então teve essa confusão aí, em Atos já conta sobre isso. Tem conflitos com o Império Romano em termos de perseguição, né? O Império Romano é pagão, e eles consideravam os cristãos como ateus, porque eles ignoravam, não queriam aceitar aquele panteão de deuses, né? Não queriam se curvar àqueles deuses. E eles também adoravam um homem. Como assim vocês adoram um homem que viveu aqui há pouco tempo atrás, estava aqui? Então eles consideravam os cristãos ateus. Mas você estava falando, não é referente mais ao panteão romano, dos deuses romanos, né? Não é referente ao império, ao imperador, que ele se via como um ser divino? Teve isso também. Então o povo fala, não, você não é divino, o divino é Jesus. Teve isso também, exato. Porque eu já ouvi falar que os romanos aceitavam as outras religiões. Sim, ele falou, só para ficar gravado, ele falou sobre a questão do imperador se considerar Deus. Sim, teve um período ali que começou a ter essa adoração, né, à divindade do imperador, e os cristãos realmente não aceitavam, né? E por isso que morriam, por isso que foram perseguidos, né? E eles tinham também uma tolerância com outras religiões, né? Mas com o cristianismo não teve porque eles não aceitavam adorar o imperador. Por isso teve os mártires, os pais da igreja surgem líderes, começando a produzir textos e teologia, e teve embates internos, né, entre heresias. Surge a figura do apologista, né, que é defendendo a fé, criando materiais ali para defender a fé e alimentar, nutrir a igreja, né, perante isso. Uma linha do tempo agora focando no 1º século, tá? Agora a gente está dando um zoom, né, na linha do tempo, olhando ali só o 1º século. Ano 1, nascimento de Jesus Cristo, dia de Pentecostes, ano 33, tá? Ali tem uma dúvida se foi logo no 33 ou no 36 que acontece a morte de Estevão, que está ali em Atos 6, que é um martírio de Estevão, né? Depois, a conversão de Paulo, tá? Paulo que não cai do cavalo, mas ele fica cego por alguns dias, mas ele não cai do cavalo, tá, gente? Tá? A gente não vai falar muito de Paulo nesse curso, mas é só porque a tradição conta que Paulo caiu do cavalo na estrada para Damasco, né? Porque as figuras, né, os desenhos, tem, né, um cavalo, Paulo caído e tal. E aí, Caravaggio, falaram? Caravaggio desenhou Paulo caindo do cavalo, né? E aí eu estava numa discussão com meu filho de 4 anos,
Ele falando, não, mas a música fala que Paulo caiu do cavalo. Você sabe a música, né? Mas na Bíblia não tá, filho, que Paulo caiu do cavalo. Aí ficou aquela discussão. Mas a música fala. Enfim. Logo em seguida surge a igreja de Antioquia, tá? Se não me engano é Atos 9, começa essa igreja. Ela é um marco, a gente vai estudar bastante ela, porque é a partir de daqui, em Antioquia, que os cristãos são chamados cristãos. Até então, eles eram considerados judeus do caminho, tá? Paulo fala, o caminho. Então, são judeus que estão aceitando, né, a continuidade ali da promessa de Deus, que ia vir o Messias e que Jesus de fato era o Messias esperado. E agora eles estão nesse caminho, né, seguindo a Jesus Cristo. Mas eles não eram considerados cristãos, né, não se chamavam assim. Vão ser chamados só em Antioquia, tá? A gente vai ver por quê. Tem a primeira viagem missionária de Paulo, em 45. E aí vai ter a segunda, a terceira viagem. Mas daí Atos cessa ali, né? Atos parece que, de repente, acabou a força, acabou o filme, a gente não consegue mais assistir o final, né? Atos acaba meio que sem deixar um final, né? Um final aberto ali, né? A gente fica esperando a segunda temporada, verdade. Bom, aí o resto é história, né? Não tem Bíblia mais, o resto é história que vai falar sobre o incêndio de Roma, em 64, tem o imperador Nero, tem a destruição depois do Templo de Jerusalém. E ali no ano 99 ou ano 100, tem umas dúvidas sobre essa data, é a morte de João, do apóstolo João, o último a morrer. O livro de Atos, a gente vai fazer um panorama sobre ele, para a gente entrar no texto um pouquinho mais familiarizado, tá? O autor é o Lucas, é o mesmo do Evangelho de Lucas. Lucas, ele é um grego, ele é conhecido por ser um historiador, pelo que ele fez, pelo livro de Atos, né? Ele produziu uma obra de história, então ele é considerado um historiador da antiguidade, tá? Um historiador antigo, e a gente vai ver que ele segue todos os princípios que historiadores da época dele seguiam. Então por isso que ele realmente é um historiador. Mas Paulo também ele chama ele de médico. Lá em Colossenses se refere a ele como médico, médico amado. Tá? Não sei como ele teve tempo para estudar, para ser médico e para ser historiador, né? O cara é um gênio. A data de escrita de Atos pode ser ali entre 62 ou 63 depois de Cristo, tá? Então, se a gente olhar na linha do tempo, a gente está ali depois das viagens de Paulo, né? Afinal, o livro de Atos, se você reparar, ele escreve bastante coisa na primeira pessoa do plural, nós fomos a tal lugar, né? Ele estava junto com Paulo indo, né? E depois ele começa a falar, Paulo foi. Ele não se refere mais a ele, né? Quer dizer que ele não estava mais ali junto com Paulo. Então ele escreve ali nesse período das viagens, pós-viagens missionárias, perto ali do incêndio de Roma, né? Ele escreve no grego comum falado da época, que chama grego koiné, mas ele tem bastante noções das tradições judaicas, tá? Apesar dele ser um grego ali, ele tem muita noção da tradição judaica, afinal ele coloca muito texto do Antigo Testamento, né? Muitos termos que ele usa é da tradição judaica. Ele escreve para o Teófilo, né? No Evangelho de Lucas, em Atos, ele se refere a essa pessoa, o Teófilo, que o nome significa amigo ou amado por Deus, tá? Esse Teófilo provavelmente tinha um passado no judaísmo, né? E na sinagoga. Ele parece ser uma pessoa de posição social elevada, que teria se convertido ao cristianismo. Ele é o destinatário principal, mas isso não quer dizer que o livro não foi lido para o restante do povo, né? Para a igreja ali. Não, ele é o destinatário principal, mas também foi lido para a comunidade, tá?
É bem provável que Teófilo fosse um membro representativo do público intelectual da época, né? E tais dedicatórias eram uma forma comum nas outras obras literárias da época. Eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, Joséfo, o Flávio Joséfo, que escreveu Antiguidades Judaicas, um historiador judeu. Ele escreve assim, ele escreve o livro e coloca a dedicação, a dedicatória para Epafrodito. Epafrodito, o mais excelente dos homens. Lucas faz algo parecido ali em Atos, né? Excelentíssimo Teófilo. E o mesmo Flávio Joséfo introduz o segundo volume dessa obra dele, Antiguidades Judaicas, com as palavras: por meio do volume anterior, meu honradíssimo Epafrodito, demonstrei nossa antiguidade. E a gente vai ver que Lucas faz algo bem parecido. Tá? Em Atos ele fala: no primeiro livro que eu te escrevi, Teófilo, Evangelho de Lucas, te falei tal coisa, tal. E assim ele segue. Atos é um dos maiores livros da Bíblia, tá? 28 capítulos, né? A tradição, né? Irineu e Eusébio, que são historiadores ali do comecinho, eles falam que Lucas teria escrito, tanto Lucas como o Evangelho de Lucas como Atos teria sido escrito em Roma, tá? O livro de Atos circulava junto com o Evangelho de Lucas, tá? A ideia era ser uma obra de 2 volumes, tá? Igual a gente tem hoje, assim, a mesma obra, só que dividida em 2 volumes, e elas caminhavam juntas, né? Eram para ser lido em sequência, né? Aqui eu coloquei a referência, mas está errado, né? Atos 1:1, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, se referindo ao Evangelho de Lucas, tá? Esse título não existia na época, né? Atos dos Apóstolos não tinha na época. Ele não tinha título, na verdade. Mas ele vai aparecer já no finalzinho do primeiro ou no começo do segundo século. Esse título já é usado pela igreja ao se referir a esses livros, Atos dos Apóstolos, tá? E aí ficou. Mas é claro que quando a gente lê esse livro, a gente percebe que não são todos apóstolos que aparecem ali, né? Vai aparecer bastante Pedro. Depois aparece Filipe, que foi um diácono, né? Novo que eles levantam ali. Depois Estevão. Então nem são apóstolos, né? Depois Paulo. Depois é só Paulo, né? Então os outros não aparecem tanto, né? Mas e o que a gente percebe é que, na verdade, a gente não está vendo Atos dos Apóstolos, a gente está vendo Atos do Espírito Santo, né? O protagonista do livro é o Espírito Santo de Deus ali, agindo e conduzindo eles. E realmente, assim, na passagem de Filipe, por exemplo, o Espírito Santo pega Filipe e leva para outra cidade, sabe? Sai daqui e vai para lá. É bem Atos dele mesmo. Contempla um período de 30 anos após a ressurreição de Jesus. E é a continuidade, né, do ministério de Jesus Cristo, tem as ações do Espírito Santo e o surgimento da nova igreja de Jesus. Aqui eu trouxe o texto, eu vou dar uma lida. Lucas 1:1-4, tá? Esse é Lucas mesmo. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação, olha aqui o trabalho do historiador, né? De tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Então ele está colocando a narrativa, toda aquela tradição oral, né, tudo que estão contando, numa organização, numa exposição em ordem. Com o objetivo para que você tenha plena certeza. Então aqui o aspecto pastoral, teológico, né, das verdades em que foi instruído. E aí Lucas vai continuar em Atos 1:1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então é uma continuidade, né? Daqui um minutinho eu já faço um break. O livro de Atos é semelhante a outras histórias antigas, né? Como eu falei, de fato, ele é um historiador, ele está escrevendo uma história ali, e os princípios da história ali daquela época era: o historiador deve relatar os fatos corretamente,
Então deve ter essa investigação, essa precisão, esse deve ser criterioso, né? Historiadores gregos valorizavam a observação pessoal e a participação nos eventos. Então, lembra, Lucas, ele escreve na primeira pessoa do plural, ele estava ali vivendo, né? Nós fomos para tal lugar. Então ele se coloca ali, participa dos eventos. Isso era valorizado na época. E também a preocupação com diversas raças e cidades. E a gente vê no livro de Atos essa pluralidade, né, de gente ali, né? Ele fala do judeu, mas assim, de diversas nações, tá? Ele fala do etíope conhecendo o evangelho, né? Então isso era valorizado na época também. Vamos para o intervalo e a gente continua. Continuando, alguns escritores antigos também usavam discursos como resumo dos eventos. A gente vai perceber no livro de Atos ele incorporando o discurso de Pedro no texto, né? Uma descrição do discurso ali das pregações de Pedro no próprio texto, na narrativa. Isso era usado por outros historiadores antigos para trazer credibilidade e também para contar como foi. Era uma forma de contar e trazer um resumo ali do evento. E então Lucas, como historiador, parece escrever com consciência dessas convenções históricas, tá ok? Mas Lucas tem uma diferença, ele tem algumas peculiaridades. A gente percebe um contraste de Lucas em relação a essa tradição greco-romana de produzir história, que Lucas não prioriza eventos políticos, eventos militares, eventos grandiosos, tá? Afinal, a história ali do surgimento da igreja, a continuação do ministério de Jesus Cristo, é uma história que se dá ali pequena, né? São questões de comunidades, né? São sociais, são comunitários. Ele mostra o foco da obra que a gente vê Deus agindo através dessa nova igreja, tá? Ele está mostrando ali vários pequenos fatos acontecendo, mas para a gente perceber a ação de Deus. Lucas começa a história em Jerusalém, mas a narrativa vai percorrer vários lugares, culminando nas viagens de Paulo até Roma. E como eu já falei, o protagonista não são os apóstolos, como o nome do livro pode parecer, né? Mas sim o Espírito Santo de Deus. Em Atos 1:8. Alguém pode ler? Coloquei ali. Serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, Jesus Cristo, dando esse chamamento, essa ordem para os apóstolos, vocês serão minhas testemunhas. E aí ele coloca uma questão de geografia ali, né? Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, né? E a gente vê que isso já estava descrito ou anunciado no Antigo Testamento. Isaías 49, 5, 6. Alguém pode ler? Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Então veja aqui, falando para o povo de Israel. Israel ele tem também essa vocação de ser luz para as nações, né? Essa vocação missionária já está ali prometida para Israel, para o povo de Deus. E esse termo confins da terra já estava ali, né? Dando a ideia de ser para todo o globo realmente, tá? A gente é confim. É longe. É longe. Quem mora em Paulínia é mais longe ainda. E a gente percebe que o próprio livro de Atos, ele está seguindo essa progressão geográfica, né? Capítulos 1 a 7, o foco é Jerusalém. Depois, a partir do 8, a gente vai expandir para Judéia e Samaria, tá? E do 12 ao 28, a gente tem o quê? Confins da terra. E aí eu coloco Roma. Por quê? Roma é o centro do mundo na época, tá? Hoje a gente não tem tanto essa ideia, mas talvez
quando a gente pensa assim, qual que é o principal local? Nova York? Talvez, né? O pessoal fez meio assim. Washington. Hoje está mais pulverizado, né? O mundo é diferente. Mas naquele tempo Roma era o centro. E a partir de Roma você consegue chegar em todos os lugares. Tá? Ali vai ter gente vindo e gente saindo, comércio sendo realizado. A gente tem naquela época a Rota da Seda, não sei se vocês lembram, esse comércio ali todo o Oriente até Roma. Então, esse confins da Terra dá a ideia de assim, chegou em Roma, chegou no mundo todo. Tá? Você consegue chegar até os confins. E aqui para a gente ver no mapa, né? Esse mapa é um mapa antigo, eu não lembro a data dele, mas ele é bem antigo e ele se refere à Terra no tempo de Jesus, tá? Então, Palestina no tempo de Jesus Cristo. Lembrando que Palestina aqui, eu quero dizer a geografia, né? O tempo, a Terra Palestina, não a questão que hoje está em alta aí de política e tudo mais, né? Mas a Palestina como terra, né? A gente tem Jerusalém aqui, ok? Aqui tem um zoom de Jerusalém, mas é aqui. Então, testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia, então toda essa região. Samaria, você vai para o norte e até os confins da terra. E aí vai para qualquer lugar. Mas Roma, por exemplo, seria para cá. Lá para oeste. O Lucas também em Atos, ele vai trazer uma obra que é histórica, sociológica, teológica, apresentando essa nova igreja, essa nova comunidade, mas a gente vai ver em todo o texto ele fazendo uma associação com o Antigo Testamento. Tá? Então aqui a gente tem a sequência na história de Jesus Cristo, como esse autor fala, mas também ele traz uma nova era, né, a partir do ministério e morte e ressurreição de Jesus Cristo, mas ele explica como um movimento que é aparentemente novo, mas que está enraizado em promessas antigas. Tá? Por exemplo, Atos 3, 24. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram esses dias. Então Pedro está fazendo uma referência, aqui é Lucas registrando o discurso de Pedro, e Pedro fazendo uma referência aos profetas. Samuel. Então tem muita referência do Antigo Testamento. Tá? Então mostrando assim, o que a gente está vivendo aqui não é uma ruptura, não é uma novidade totalmente, né, novidade. Na verdade é uma consumação, uma continuidade do que a gente aprendeu no Antigo Testamento. E isso era muito respeitado na mente da antiguidade. Né? No mundo antigo, algo totalmente novo não era necessariamente melhor. O que foi testado pelo tempo era respeitado. Isso faz parte do argumento de Lucas. Gente, esse novo é a realização das promessas que Deus fez há muito tempo. E aí ele termina estranhamente com um final. Né? Ele termina esse livro, parece que sem terminar. Né? Atos 28, 30, 31 fala. Alguém pode ler? Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. O final aberto de Atos demonstra que o trabalho não havia acabado e que continuaria até o futuro. Então ele termina, claro, mas dando a ideia assim, as coisas continuam, né? O trabalho continua, a pregação continua, o evangelho continua crescendo, né? Então a ideia é que a gente está vivendo esse Atos ainda, né? A gente está vivendo essa pregação do evangelho, essa obra do Espírito Santo. A divisão temática de Atos, de 1 a 6, a gente tem o nascimento da igreja, de 6
a 9, a perseguição e expansão. 9 a 12, a gente tem Pedro com os gentios, tá? Muitos vão acabar talvez esquecendo e achando que só Paulo prega para os gentios. Mas não, o primeiro a pregar aos gentios foi o próprio apóstolo Pedro, tá? Ele recebe aquela visão, lembra? Aquele sonho. Mas depois acaba que Paulo assume essa frente, né, de pregar para os gentios. Ele assume, se torna o principal, né? Então de 12 a 16 tem Paulo e Barnabé. 16 a 28 o livro foca só em Paulo, com as viagens dele, as novas igrejas, até chegar a Roma. Então a gente viu nessa aula os fundamentos, livro de Atos, e agora a gente entra no primeiro dia da igreja primitiva, tá? O primeiro dia da igreja. Eu dividi essa etapa em quando começa a igreja, onde começa e quem fazia parte dessa primeira igreja, tá? Pode falar. O livro de Atos faz referência a vários nomes que não são muito repetidos ao longo da Bíblia, né, do Novo Testamento. E, por exemplo, aquela comitiva lá que fizeram a coleta, tem vários nomes. Né? Isso tem alguma questão de estilo histórico também? O João perguntou sobre o livro de Atos se referia a vários nomes de pessoas, mas eu não entendi a parte da coleta. Na verdade, por exemplo, um exemplo é a lista das pessoas que estavam fazendo a coleta para levar para Jerusalém. Mas tem outros exemplos. Tá. E eu queria saber se isso acaba tendo também um valor histórico. Ah, entendi. Esse uso então de Lucas de fazer lista de nomes tem um valor histórico que era utilizado por outros documentos. Eu estou lembrando de algo que eu li, que a gente vai falar, que é sobre aquela relação de nomes. Acho que eu vou esperar chegar, aí eu respondo. Acho que vai ficar melhor. Mas se eu esquecer, você me lembra. Ari. Uma contribuição nesse sentido, esse aspecto historiador de Lucas, até quando ele abre a carta do capítulo 1, ele cita das testemunhas oculares e tudo mais, né? Que, assim como ele usa referências anteriores, Isaías, né? Acho que certamente movido pelo Espírito Santo, ele deixa referências que poderiam ser pesquisadas posteriormente para confirmar aquilo que estava sendo falado, né? Eu acho que o fato de ele citar em Lucas, por exemplo, testemunhas oculares, permite com que as pessoas saibam que aquilo era sabido por mais pessoas e pode ser confirmado para ver que não era mentira. Então ele deixa claro que aquilo não era uma opinião dele, mas eram fatos. E talvez quando ele cita outros nomes, mesmo em Atos, possa ser com um aspecto também de ter uma checagem do que ele está falando, né? Então ele deixa, vamos dizer, referências históricas para checagens posteriores, né? Não sei se foi só do intelecto dele como historiador, mas certamente com o Espírito Santo movendo isso. Eu vou só resumir para ficar guardado para todo mundo ouvir, mas eu acho que tem uma resposta aí que o Ari trouxe, que é o fato de Lucas citar que ele consultou testemunhas oculares, e também ele cita outros nomes, para poder haver uma checagem, né? Quem tiver dúvida, quem quiser confirmar, pode ir atrás dessas fontes, né? Atrás desses nomes, dessas pessoas e confirmar a história, né? É isso, né? Está de acordo. Acho que quando chegar então nesse outro ponto eu complemento. Vou ler aqui rapidamente. Na verdade eu vou fazer uma geral como que começa o livro de Atos, né? Vocês podem ler, né? É interessante vocês lerem depois com calma na casa de vocês. Mas começa ali com Jesus e os discípulos, tá? Os 11 discípulos agora, né? Tem menos um, né? E aí Jesus dá a ordenança de ser testemunhas, mas daí ele fala, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém,
como na toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Bom, ali aí eles ficam com os olhos fixos para o céu por mais um tempo, até precisar chegar um anjo e falar: gente, bora, né? Sai daí, para de olhar para o céu, tem coisa para fazer aqui na terra, né? Então eles partem, e aí fala que então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo onde se reuniam. Tá? E esse é o capítulo primeiro, vai terminar com eles ali juntos no cenáculo, tendo que resolver uma primeira demanda, que é: a gente precisa substituir Judas Iscariotes. Então eles fazem ali um momento e escolhem Matias, que seria o 12º apóstolo discípulo. Né? E aí Atos 2 começa assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Tá? Aqui é o marco do início da igreja. Tá? Então, quando a gente fala quando começou a igreja, a gente pode colocar esse fato como marco do início da igreja, após a ascensão de Jesus Cristo aos céus, a reunião dos apóstolos, seguidores de Cristo, no dia do Pentecostes, que ocorre a vinda do Espírito Santo. Tá? Aqui é o derramamento, né? Cumprimento de uma promessa que está desde Joel, tá? No Antigo Testamento. E o Espírito Santo desce sobre os discípulos e mais outros seguidores que estavam juntos ali. E inaugura-se a igreja de Cristo. Vocês podem se perguntar, por que no dia de Pentecostes? O que era esse dia de Pentecostes? Dentro da tradição judaica, o dia de Pentecostes aparece no Antigo Testamento, é uma das 3 festas religiosas judaicas mais importantes. Tá? A palavra Pentecostes quer dizer o 50º dia. Tá? Esse dia de festa judaica ocorre 50 dias, por isso 50º, após o primeiro sábado, após a Páscoa. Tá? Então aconteceu a Páscoa, passou uma semana, chegou sábado, você começa a contar 50 dias, vai dar o dia de Pentecostes. Tá bom? Isso está lá em Êxodo, Deuteronômio. Tem outros nomes para o dia de Pentecostes, tá? Você vai encontrar como festas das semanas, tá? Ou dia das primícias. Era uma das 3 festas que ocorria a peregrinação. Então, os judeus que estavam dispersos por toda ali Palestina, por toda a região, eles iam para Jerusalém. Tá? Por isso que a gente vai ver que no Atos 2:9 vai ter gente de todas as nações. Há um período de 10 dias entre a ascensão de Jesus Cristo e o dia de Pentecostes. Tá? Então, esse Atos capítulo 1 e 2 passa 10 dias. Tá? A gente sabe que o Jesus Cristo foi morto no fim de semana da Páscoa. Tá? E aí passou 10 dias, ocorre Pentecostes. Né? Depois de ter padecido, Atos 1:3. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E aí Atos 2:1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Com essas informações que Lucas traz, a gente tem essa linha do tempo. Ó. A Páscoa acontecendo, a crucificação, ressurreição de Jesus Cristo. Jesus aparecendo num período de 40 dias para mais de 500 pessoas, Paulo fala. Ele sobe aos céus, ali em Atos 1. Passa 10 dias, tem o dia de Pentecostes. Tá? Então tudo isso dá 50 dias. Ficou claro?
Então, quando acontece aí com a vinda do Espírito Santo, 50 dias após a ressurreição de Jesus Cristo. Tá? Onde acontece? Aqui eu quero trazer uma ideia popular, talvez, que eu tirei acho que foi de um livro, falava assim: a igreja primitiva não tinha templos e se reunia nas casas dos convertidos. Faziam isso porque Jesus se reunia em casa e ensinava neste contexto também. Será que está certa essa colocação? A gente vai... Jesus ensinava nas sinagogas também. Depende da cidade, nas praças. Em Atos falava que reunia nos templos também, né? Essa ideia, eu pelo menos tinha por um tempo essa ideia, e eu acho que é disseminada, né? Que a igreja primitiva não tinha templos, só se reunia nas casas, né? Tem essa ideia, né? A gente vai ver. Onde se reuniam, né? Eu trouxe vários textos aí, ó. Atos 1:13, que fala: quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, e vai mencionar todos os apóstolos, né? Todos os 11 apóstolos. Então falou cenáculo, tá? É um lugar, a gente vai ver o que é o cenáculo. Depois, Atos 2:2 fala: de repente veio do céu um som, encheu toda a casa onde estavam sentados. Então aqui eles estão em outro lugar, tá? Mudou o lugar, tá? Passaram 10 dias, mudou o lugar, estão numa casa. Atos 2:6, diariamente perseveravam unânimes no templo. Bem esse texto que você falou, né? Mas partiam pão de casa em casa. Templo e casa. Atos 5:12, e todos costumavam se reunir de comum acordo, onde? No pórtico de Salomão. Então, peraí, onde eles se reúnem? Onde está essa igreja? Tem mais textos, ó. Atos 12:12. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, o autor do Evangelho de Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então a igreja se reunia na casa de Maria, mas também no templo. Atos 16:40. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os animaram. Depois partiram. Agora estão na casa de Lídia. Atos 20:20. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente, e também de casa em casa. Ensino nas casas. Então, onde a igreja primitiva se reunia, Lucas? No cenáculo, primeiro, depois nas casas, no templo, no pórtico de Salomão e nas sinagogas. Eu acho que eu não li das sinagogas, mas eu vou ler mais para frente. Então a gente não tem um local fixo, gente. Não dá para bater o martelo que a igreja primitiva só se reunia em casa. Não dá. Vai ter um momento da história que vai mudar e depende de cidade para cidade também, tá? A gente não tem uma igreja assim que é uniforme, né, homogênea, que só reúne em casa em casa. Não, vai ser diversificado isso. Mas o que é o cenáculo, né? Para resumir aqui, é como se fosse o puxadinho, o segundo andar, tá? A laje, tá bom? Fazer o churrasco, né? Igreja na laje. Mas era costume ter... eu até trouxe um vídeo aqui. Tá tocando, né? Aqui é uma casa. Vamos ver se dá para passar. Mas acho que não. Ele vai subir as escadas aqui, essa escada. Aqui é uma casa lá em Jerusalém. É a casa que a tradição, a arqueologia diz que provavelmente, não dá para bater o martelo, né? Mas muito provavelmente é onde aconteceu essa reunião, que está em Atos 1,
no cenáculo dos 11 apóstolos, tá? 11 discípulos. Então você vê que eles subiram as escadas e chegaram num cômodo, tá? E eles vão entrar nesse cômodo aqui, que é o cenáculo, tá? Esse último aqui, ó. Você vê que é um espaço grande até. É uma baita laje, né? Não é uma... Né? Capricharam. Então, para vocês visualizarem, poderia ser aqui, tá? Aí, alguns vão falar que aqui também aconteceu a descida do Espírito Santo. Mas o texto, na minha leitura, eu acho que não é. Tá? Alguns vão falar que é o mesmo lugar, mas na minha leitura não é o mesmo lugar. Mas também se fosse, né? Não tem problema. Quem sou eu? Você falou que a Santa Ceia. A Santa Ceia foi num cenáculo também. Né? Lembra que Jesus manda Tiago ir lá falar com o rapaz que já estava combinado? Porque esse lugar era alugado para outras pessoas, né? Então você tinha a sua casa no primeiro andar, você podia alugar era o Airbnb da época. Olha só, o Airbnb. Você podia alugar para terceiros, tá? Em época de peregrinação, lembra que a gente está numa época de peregrinação? Eles emprestavam, né? Não cobravam, né? Eles emprestavam esse espaço para fazer reuniões ali. Então, falam que poderia ter sido a Santa Ceia, tudo no mesmo lugar. Santa Ceia, a reunião, o Espírito Santo. Pode ter sido, mas alguns falam que não. Cada um foi num lugar diferente. Tá? Por que eles acham que aqui foi o Espírito Santo? Porque logo descendo ali, caminhando, tem um grande pátio que caberia as 3.000 pessoas que Lucas vai falar que se convertem. Tá? Então, seria viável ter sido ali, tá bom? Na arqueologia eles reconhecem isso. Alguém já foi para lá, Jerusalém? Ó, que legal. Vocês conheceram esse lugar? Sim? Eles falam que foi aqui mesmo, no Espírito Santo? A descida do Espírito Santo? Então, 120 ali no cenáculo, né? E depois poderiam ter mudado de lugar, né? Para Pedro pregar em outro lugar e ter a conversão, né? Então, só para vocês visualizarem, né? A geografia ali. Aqui uma imagem de uma casa. Não sei se ficou boa, mas a casa tradicional ali de Jerusalém, da época, né? Quando a gente fala que se reuniam de casa em casa, era assim, né? Mas no segundo andar ali, né? Os ambientes comuns, né? O templo, acho que vocês já viram bastante imagens de templo, né? Mas o templo de Jerusalém era esse. E o pórtico de Salomão é como se fosse a varanda, tá? Aqui uma vista aérea do templo. E aqui a gente tem o pórtico de Salomão. E por dentro ele é assim, tá? Aqui já é a saída, né? Aqui é vazado. E poderiam se reunir nessa grande área, né? Varandona aqui. Então a igreja falam que se reuniam de comum acordo nessa área, tá? Sinagogas, né? Faltou falar sinagoga. Atos 22, 19. Paulo está falando ali, né, na defesa dele. Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti. Então Paulo falando quando ele era perseguidor da igreja, falando, eu ia de sinagoga em sinagoga perseguindo os cristãos, né? Ou seja, tinham cristãos nas sinagogas, né? Atos 26. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas. Judeus do caminho, perfeito. Para ser mais exato, eram judeus do caminho. Vão ser chamados cristãos depois, né? Em Antioquia. Aqui uma imagem de sinagoga para vocês visualizarem também. Essa é a sinagoga de Cafarnaum, tá? Lá onde Jesus pregou bastante ali, né? Alguém falou, Jesus ensinava nas sinagogas, né? Então essa ideia de que Jesus só vivenciava ali
as experiências de ensino nas casas é errada, né? Não é bíblica, né? Então, respondendo, né, a esse conceito popular de que a igreja primitiva não tinha templos, né? Ela tinha. A igreja primitiva de Jerusalém se reunia nos espaços comuns do templo, se reunia nas sinagogas também e nas casas dos convertidos, tá? Me parece assim que nesse início eles vivenciavam o culto público nos templos, nas sinagogas. Então tinha um momento de ensino, né? Tinha um momento de adoração. E depois ia partir o pão, né? A hora boa, de ter a comunhão, de ter a refeição junta nas casas dos convertidos, né? Então quem tinha casa grande ali para receber, como a casa de Maria, a casa de Lídia, recebia a igreja. E é o hábito das sinagogas de hoje também, né? As pessoas vão lá, tem um momento de estudo, tem um momento de adoração, sai para o almoço. É mais ou menos a mesma estrutura até hoje. O Chabel falando que é a mesma estrutura, né, de convivência das sinagogas hoje também, né? E a nossa igreja também, contemporânea também, né? Eu coloquei aqui só para vocês localizarem na linha do tempo, né? O surgimento dos templos cristãos, né? Templo construído para ser igreja cristã de fato, só vai surgir, pelo menos no que a gente já identificou na arqueologia, ano 250, tá? Lá no norte da Turquia, na região do Ponto, na Síria e no Egito, tá? A gente tem um achado que é a igreja de Dura Europos, que é a igreja cristã mais antiga que já foi encontrada, tá? Ela foi encontrada em 1934. O edifício data do ano 100, tá? Primeiro século ainda. Mas que aponta que teve uma reforma no 232, tá? Fica lá na região da Síria, do Iraque. Não é legal você ir lá agora, tá? Não tá legal fazer esse turismo ainda lá. Mais uma foto aqui, ó, da igreja de Dura Europos. É interessante, se você for pesquisar, toma cuidado, porque tem uma... Falam que uma das sinagogas mais antigas também lá em Dura Europos. Então tem uma sinagoga antiga e tem uma igreja cristã antiga também. Essa é a foto da igreja cristã antiga, mais antiga, né? A igreja mais antiga já encontrada. Ô Lucas, quando que começou essa diferença entre sinagoga e igreja? Que a gente está vendo em Atos que os cristãos estavam se reunindo, ou os judeus do caminho estavam se reunindo nas sinagogas. Quando que essa divisão apareceu? Primeiro assim, a sinagoga surge depois da destruição do primeiro templo de Jerusalém. Então não tinha templo, precisou de espaço, né? Surge a ideia de sinagogas, né? E elas se espalham e fica, né? Até hoje. E aí de igreja, pelo que a gente está percebendo, ela vai surgir mais na necessidade após a perseguição. Os judeus começam a perseguir os judeus do caminho, os cristãos, e eles precisam de um lugar, tá? E aí começa a surgir então a necessidade de construir edifícios próprios, né? E é uma necessidade bem pragmática, né? A igreja vai crescendo, a casa da Lídia não consegue receber mais igreja, a casa da Maria também não. Vamos construir o nosso espaço? Vamos. Começa a surgir essa... Tanto que essa era uma casa, tem a foto aqui, ó. Um desenho do que poderia ter sido, né? Era uma casa que foi reformada para virar igreja, tá? E em bairros bem periféricos até hoje é assim, né? A igrejinha que o pastor constrói na garagem, né? Faz um puxadinho, né? Era isso. Então aqui a planta de vista a área dela, a área de ensino, tá? A gente tem aqui a área do púlpito, né? Seria aqui para ouvir a palavra. Aqui a gente tem uma área de... O semear? Não, acho que não era a área da refeição, a área da comunhão, tá? De partir o pão, era aqui. O social, né? Cantina, boa. O salão social, né? E olha que interessante, o batistério é uma área reservada. Ó, aqui é o batistério.
ouvi um historiador falando que esse batistério é uma área reservada porque o costume inicial era do batismo acontecer com as pessoas sem roupa. Então precisava ser reservado. Era um momento reservado do culto e não ao contrário, né? Hoje é um momento público, né? Mas naquela época precisava ser reservado, porque eles não se batizavam com roupas, tá? Acho que é isso. Entrada. Então a igreja de Dura Europos. João. Você tem que lembrar que também uma forma de perseguir é não permitir que se construam espaços abertos, espaços maiores. A gente observou isso na viagem para Cuba, que uma forma do governo perseguir a igreja é não deixar que construa novas igrejas. Então, isso está o fato de reunir em casa ou grupos menor é também a dificuldade que a perseguição traz. Sim. O João falando que uma forma de evitar o crescimento, né, é você perseguir e proibir a construção de edifícios, né, da igreja. Lembrando que aqui a igreja ainda não é perseguida, né? A gente está no comecinho, nos primeiros dias, né, da igreja. Ainda não é perseguida. A gente vai falar mais, começa a falar semana que vem da perseguição. Mas por enquanto ela podia ter seu edifício, ela poderia estar no templo, no pórtico de Salomão, se reunindo, né, estudando sobre Jesus, compartilhando, tal, os ensinamentos de Jesus. Então isso era livre ainda. O tempo está chegando, tá? Quase 11 horas. Eu ainda tenho que falar sobre quem fazia parte da igreja. Eu acho que eu vou deixar para a semana que vem, tá? E aí eu também respondo aquela questão do João, que eu acho que dá para responder nesse terceiro tópico aqui. Pode falar? Mas será que a gente não pode considerar que já estava perseguido desde o comecinho? Porque quando Pedro e João estavam pregando, já foram para a prisão, nas primeiras pregações. Já. É que ainda eu tô praticamente no primeiro dia, né? Na primeira semana da igreja eu tô assim, né? Mas vai acontecer já em Atos a perseguição com Estevão. Não, mas foram antes. A prisão, é verdade. As primeiras pregações de Pedro e João já foram para a prisão. Ele prega e já vai para a prisão, é verdade. Tem. Mas era a perseguição dos judeus, né? Perseguição dos judeus, né? Isso, mas é que daí nesse contexto de impedir a expansão, a liderança judaica já não gostava do cristianismo no dia 1. Quer dizer, com Jesus, né? Eu gostava de Jesus. E a partir dali, a pressão só foi aumentando. Começaram prendendo os líderes, depois martirizando. E aí foi indo, aí foi só apertando mais a pressão. Mas ela já começou. Já começou, não é fato. Sim. Mais alguém? Na cura do coxo. Sim. Pedro cura o coxo ali na porta do templo e é preso, né? Gente, para terminar, eu quero deixar de sugestão, né, uma tarefinha de casa, mas é uma tarefa muito boa de se fazer, é assistir essa mensagem do pastor Luiz Saião, um pastor muito querido, né? E ele tem essa mensagem que chama Por que mudaram a igreja original, tá? Então fica de dica aí para a semana vocês ouvirem. Pelo QR Code vocês conseguem já ir para o vídeo lá no YouTube, tá bom? Obrigado, bom domingo. Foi na hora. Bom domingo. Vamos só orar rapidinho. Obrigado, Senhor Deus, o Senhor nos conduziu. Continua nos abençoando, Pai, nos ajudando, Pai, a entender, Pai, a sua palavra. E também nos abençoe nesse domingo, essa semana, Pai. Em nome de Jesus. Amém.